Fala pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Robson do canal Questão de Ação e hoje eu quero trazer para vocês aqui alguns comentários bem importantes falando sobre algumas empresas, a diferença de resultado, a diferença do release, os hot points, o que que é importante, o que que não é. Eu vou trazer um comparativo aqui só como exemplo a Copel, a gestão da Copel e a gestão da Grendene, comparando a qual que foi, como que é a clareza do resultado das duas, tá bom? Como que a gente deve verificar, analisar o resultado, ter um pensamento crítico. Eu vou falar um pouco por cima por que que a gente pode ser traído por um resultado como foi agora o do segundo trimestre de 2021. Eu vi muitas empresas reportando resultado inexistente do ponto de vista de comparativo, do que faz sentido. Faz sentido eu comparar um resultado de 2021 contra o resultado de 2020? Ou eles só estão seguindo a regra do jogo e se aproveitando disso, tá? É, é aquele negócio, né? A lei, ela é o mais baixo padrão da ética, tá? Por quê? Porque se você seguir a lei, você talvez não esteja sendo ético, talvez você não esteja sendo ético com os seus acionistas, você não esteja mostrando para eles o que realmente foi o resultado da empresa, tá? Eu fiquei muito decepcionado com várias empresas nesse ponto, tá? Tem uma história bem interessante no TED Talk também, falando sobre isso, sobre a lei ser o mínimo padrão da ética. No caso lá do Titanic, por exemplo, ele tinha lá 3.000 pessoas, mas quando os engenheiros foram construir o Titanic, a regra, a lei na época de colocar botes salva-vida era o seguinte: você precisava ter pelo menos bote salva-vida para 25% das pessoas. E aí, quando os engenheiros foram construir, como era o maior navio da época, o custo para colocar esses 25% de bote salva-vidas era um custo X. Só que se eles fossem éticos, eles perceberam isso. Poxa, mas se acontecer um acidente, vai morrer muitas pessoas. A gente tinha que colocar pelo menos 75% de bote salva-vidas. E aí eles colocaram na ponta do lápis, olha, não, vamos a regra, a lei manda eu colocar 25% de bote salva-vidas, eu vou colocar 25%. O que, que aconteceu? Aconteceu um acidente, bateu lá no iceberg. Adivinha quantos por cento de pessoas morreram? 75% de pessoas. Só que os engenheiros estavam na lei. Eles estavam baseados na lei. Então eles fizeram o que a lei manda, mesmo não sendo uma coisa ética, que custou a vida de milhares de pessoas. Então, o que, que eu estou vendo hoje no mercado brasileiro? Tá um oba-oba para todo mundo começar a entrar na bolsa, as empresas se aproveitando, vários IPOs saindo para tudo que é lado, mas ninguém se preocupando em educar os acionistas. Os acionistas eles vão comprando baseados em informações de empresas de notícias ou até de empresas especializadas em ações, né? Você tem aí, por exemplo, duas ou três que é bem forte aqui no mercado brasileiro. Tem a Suno, tem, tem a Levante, são empresas idôneas mas que não estão preocupados em educar muitas vezes o investidor, em sim vender um, uma parcela que todo mês vai ser debitada lá do seu cartão e eles vão te indicando as ações. Eu acho que a gente precisa primeiro criar um pensamento crítico para entender, para analisar. Eu acho que um trabalho muito bacana que tem sido feito é pelo canal do Holder. O canal do Holder ele realmente tem esse viés mais educativo do que indicativo, né? Então acho bacana. Quem quiser se aprofundar mais, siga lá o canal dele. E aqui eu vou comentar com vocês então o que, que aconteceu no resultado dessas duas empresas, tá? A Copel e a Grendene, vou passar bem rápido. E no final eu vou dar umas dicas para vocês para a gente começar a diversificar nosso patrimônio também no exterior. Eu acho muito bacana
a Avenue ela veio aí, ela está arrebentando o mercado, ela está conseguindo levar muita pessoa física para fora, fazer um investimento nos Estados Unidos, onde lá você pode comprar ETFs com taxas baixíssimas e aí você vai conseguir ter uma segurança do seu patrimônio, uma segurança muito maior, tá bom? Então, vamos deixar de enrolação aí, vamos comentar aqui rapidinho e se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Aqui só como exemplo, né? Eu vou pegar aqui o resultado da Copel, que é uma empresa que eu sou acionista já há um certo tempo. Gosto muito da empresa, acompanho de perto, mas a questão toda é o seguinte: se você começou a acompanhar as ações agora, há pouco tempo, você tem que ficar ligado que os releases de resultado, né? Aí você pega lá o release ou a apresentação do resultado, ela é feita pela própria empresa, lógico. Então, eles querem mostrar as coisas bonitas. Então, se você pegar aqui sempre, só vou ler os destaques. EBITDA aumentou 1,5 bi, lucro líquido aumentou 1 bi, desinvestimento, olha, da Telecom 2,5 bilhões. Só que isso daqui, por exemplo, o que a gente está percebendo esse ano é que está sendo comparado com o balanço de 2020, que foi um ano catastrófico, né? Então, foi um ano ruim para todas as empresas, teve pandemia, as empresas também aproveitou para arrumar a casa nesse momento de resultado ruim. Então, isso daqui que a gente está vendo hoje em 2021 não é um resultado real se comparado com 2020. O que eu falo é que as empresas deveriam ter se preocupado com isso e ter nos release de resultado, ter colocado aqui não só 2021 contra 2020, como também 2019 e na questão do semestre também. Então, assim, você pode estar olhando o resultado que é muito perigoso. É um resultado que está, olha, teve um aumento aqui. Vamos pegar aqui um exemplo. Se a gente pegar aqui o segundo trimestre de 2021 contra o segundo trimestre de 2020, teve um aumento de 30, 40, 100%, que nem a gente viu aí em muitos resultados. E quando você compara com 2019, realmente ela teve um resultado pífio, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for ver tanto a apresentação quanto os resultados, tá? É, um outro comentário que eu ia fazer é que sobre a Grendene. A Grendene ela fez isso, foi muito legal. Vou até mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, aqui nós temos a Grendene, né? Então, olha que interessante. O release dela, ela comparou o primeiro semestre de 21 contra o primeiro semestre de 2019. Então, você vê que ela teve aqui, ó, um aumento de 6%, o volume ficou em linha, o EBITDA, o EBIT recorrente aumentou 64% mesmo comparando com 2019, e o ganho de exportação também ficou em linha. Aumentou 2 pontos percentuais, o que é bastante até. Mas então, o que aconteceu quando a Grendene soltou esse resultado? Ela sofreu bastante. E aqui a gente está olhando aqui o gráfico da Grendene, né? E a Grendene soltou esse resultado e de cara assim ela acabou apanhando bastante. Eu vi muito influenciador digital, vários YouTubers falando que o resultado dela tinha sido pífio, que tinha sido horrível, que essa empresa já era, que não tinha governança, né? E aí quando você olha aqui realmente no gráfico, né? Então ela vem aqui de uma. Vamos pegar aqui um pouquinho mais de tempo, né? Aqui foi o começo de 2020, então em 2020 teve a queda devido à pandemia, toda a crise que a gente viu. Então aí ela começou a andar de forma lateral aqui, todo do meio do ano de 2020. E aqui ela teve uma pequena queda aqui em março desse ano, que foi quando veio a segunda onda. É interessante como essas quedas estão inteiramente ligadas, né, a aumento de casos de Covid. Então aqui quando teve a segunda onda e rapidamente ela retomou e ela vem crescendo, aumentando o seu preço, né, desde então. E aí no dia que ela soltou o resultado aqui, foi no dia 29,
Então, logo depois, no dia 2 aqui, ela já teve essa alta de 6%. Eu acredito que foi uma das maiores altas da bolsa nesse dia, se não foi a maior. E depois ela teve outro aumento e agora ela vem de novo em queda, encostando aqui nessa média móvel. Então, assim, a Grendene, ela foi uma das únicas empresas que fez isso de comparar 2021 com 2019. É legal isso que ela não mostra uma falsa sensação de melhora, né? Ela é o mais transparente possível com o investidor. E eu acho que a gente precisa desse nível de maturidade para conseguir evoluir nosso mercado. Vamos lá, então, uma outra coisa que eu ia comentar é sobre a queda, né, do Ibovespa, né? O Ibovespa, ele chegou lá no auge em 131 mil pontos e agora ele está 118 e muitas pessoas estão desesperadas. Nos FIIs também teve uma queda expressiva, uma queda bem grande. Mas, pessoal, isso são oportunidades. Se você não tem tempo de ficar analisando muitas empresas, tal, escolhe aquelas empresas de setores diversificados que vocês gostam, começa a analisar ela, vai entrando aos poucos. Eu acho que o pulo do gato aqui é você não colocar todos os ovos na mesma cesta e ir entrando devagarinho. Toma cuidado com promessa de retorno rápido, dividend yield alto. Começa a desconfiar quando você vê uma empresa que está pagando lá um dividend yield. Para quem não sabe, dividend yield são os dividendos, né? Ou no caso dos FIIs, eles pagam isso mensalmente. No caso das ações, pode ser semestralmente, pode ser trimestralmente. Esse gráfico aqui do Profit, ele ajuda nesse caso aqui, essas bolinhas brancas aqui, ó, são juros sobre capital, tá? Então você pode baixar isso aqui gratuitamente, você consegue ver quando, ó, aqui na Grendene, olha, quando que ela pagou, nesse caso aqui foi dividendo, aí depois ela pagou aqui outro dividendo, então juros sobre capital próprio. Então, começa a desconfiar quando a empresa começa a pagar um dividend yield muito alto ou recorrente. Pode ser uma atração para os investidores entrar e começar a inflacionar o preço, tá? Outra coisa que eu quero comentar, mas eu vou deixar para outro vídeo, é pessoal, começa a olhar para investimento, diversificar no exterior. Hoje nós temos empresas, tem a corretora Avenue, que é uma corretora ótima, que você pode fazer seu investimento lá fora. Você começa a comprar ETFs ou ações mesmo que seja, e você começa a diversificar seu risco, não só em ações Brasil, mas você começa a diversificar seu risco no mundo, começa a diversificar seu risco em dólar, começa a ter uma proteção lá fora, e lá fora você tem uma enormes possibilidades de comprar ações de setores diferentes do Brasil, pode ser setor imobiliário. Então, começa a olhar. Eu vou fazer um vídeo só sobre investimento no exterior, comentando os principais ETFs, sair um pouquinho daquela mesmice que todo mundo fala, e aí a gente vai conseguir deixar bem claro para vocês aí, tá bom?